Então, vamos lá, eu trouxe alguns dados para a gente tomar como base. Então, essa aqui é uma pesquisa do IDC mostrando aonde estão os dados, então, os usuários da rede, aonde eles estão buscando esses dados, né? Então, a gente tem lá uma variação de 2020 a 2025, onde tem uma projeção aqui, cada vez menos utilizar os seus serviços dedicados, fora da nuvem. Tá? Então, hoje já é menos da metade dos serviços on-premise, o data center, e a tendência é que isso passe para algum tipo de nuvem e isso se acelera com o tempo. O que isso acarreta para a rede, para os usuários que estão no ambiente? Aonde ele vai buscar os dados. Então, antes, com uma rede MPLS, onde ele estava muito bem servido de buscar tudo em um único ponto, isso já há muito tempo já vem caindo, a tendência é cada vez cair menos, usar menos isso, tá? E, só que o que acontece hoje? A gente vê que existe uma parte grande, já mais de 50% na nuvem, só que outra parte ainda está no data center. Então, como cobrir esses dois leques, né? Então, esse é um dos desafios. E a gente fez um trabalho aqui de olhar para o passado. Então, vamos olhar para a questão de link, como era comercialmente isso 10 anos atrás, né? Então, alguns números. O MPLS 10 anos atrás, para 10 mega, mais ou menos 5 mil reais. Hoje, os mesmos 10 mega, que não necessariamente atende questão de banda, mais 2 mil reais. Então, a gente tem um drop em 10 anos de 60% do preço. E isso sem considerar valorização e desvalorização de moeda, tá? Estamos falando em reais puro, né? Acesso à internet, também uma queda aí na casa dos 60%. E aonde a gente acelera isso? A hora que a gente vê que hoje, por exemplo, 10 megas de internet, quase ninguém usa. Então a gente já passa para um outro cenário, onde, por exemplo, 100 megas por 150, a hora que a gente compara aqui o preço por mega, a gente vê uma queda substancial. Então, o que isso traz para nós? Possibilidade de usar uma estrutura que demande muito mais banda e a gente consiga gastar menos com isso. Tá? E aqui a gente vê aqui, ó, algumas relações importantes. Aqui a gente está falando de um preço por mega de mais ou menos a metade. Se a gente comparar aqui, preço é absurdamente menor quando a gente compara um 100 mega, onde a gente está falando de 15 reais o mega, com um 10 mega que a gente está falando de 200. Tá? Então esse é um fator muito importante que nos justifica a pensar que existem outras possibilidades. Arthur, um dado importante, aqui é uma média Brasil, certo? Quando a gente está falando de internet 100 mega. Se a gente olhar pelas capitais, onde tem oferta abundante, esse preço é ainda menor. Aí eles pegam esse cara que cai consideravelmente. Certo. Tá? Isso aqui a gente pegou uma média de olhando para clientes nossos espalhados no país inteiro, o que a gente costuma enxergar de preço, tá? Bom, vamos lá. E por que isso acontece? Por que existe aquela diferença tão grande entre o custo do MPLS e o custo da internet? Existe, quem é do mundo de telecom, uma questão que chama subscrição. O que é isso? Quando o provedor vai montar aquele serviço, ele vai falar assim, ok, eu tenho uma certa banda no meu backbone. Fora o acesso ao que chega no local, tem o meu centro de roteamento. O quanto esse centro de roteamento consegue fazer? Então, por exemplo, se ele vai vender um link de 1 GB, ele vendeu para 80 clientes. Teoricamente, se ele tivesse com um link dedicado, ele precisaria ter 80 GB de plano. Muito provavelmente, se ele estiver aqui vendendo internet, se ele tiver 5, talvez seja muito. Tá? Aqui no MPLS, provavelmente vai ter 20. E assim por diante. Então o que acontece? No modelo de precificação, essa subscrição, ou seja, quanto que garante banda para cada um dos links no meio do caminho, aqui é praticamente zero, ou seja, não tem subscrição, a gente está falando, o link é puro, e aqui a gente tem uma subscrição bem alta. Tá? Então por isso que existe a possibilidade de, neste cara aqui, ter uma chance de congestionamento
uma lentidão por algum motivo maior do que essa, e assim por diante. Tá? Então, só para a gente depois entender os mecanismos que a gente tem para contornar esse tipo de situação. Aqui um outro dado, o número de provedores homologados que têm licença SCM para vender no Brasil. Então, olha que a gente tinha em 2011 para 2020, então quase 10 anos, a gente passou de 2.624 para 15.135. O que isso significa? Oferta, concorrência. Outro sinal, outra fonte que a gente conseguiu baixar o preço de internet, que é o principal produto desse tipo de empresa. Tá? Então, o que muda com esse cenário? Então, a gente tem um cenário como a MPLS, que tem mais garantias e um preço muito maior. O que a gente precisa fazer? Juntar tudo isso. Tá? Então, a nossa ideia é oferecer uma solução como um todo, onde a gente vai juntar toda essa questão de banda, essas necessidades e essas ofertas, junto com segurança, e fazer uma oferta única para quem precisar. Tá? Por que com segurança junto? Porque é a coisa mais natural do mundo. A hora que a gente está lá com o MPLS, tudo indo para o data center, você põe lá um firewall no data center e as coisas estão relativamente resolvidas. A hora que a gente vai colocar o MPLS, algo como isso, o que a gente tem com a tecnologia SD-WAN? A gente tem aqui cada das suas localidades podendo chegar no data center ou podendo ir para a internet, acessar o cloud ou simplesmente acessar a internet direto. O que acontece? Todo esse tráfego que está aqui, ele precisa de proteção. Tá? Então, o que é natural e que melhor viabiliza financeiramente? A gente precisa ter segurança para cá. Tá? Então, nessa nossa visão, juntar isso nessa oferta melhora consideravelmente o ROI. A hora que a gente está fazendo algumas contas, se a gente fizer a troca do link MPLS versus um link, uma solução de SD-WAN, barateando o preço de link, incrementando um pouco o preço do equipamento, o que a gente tem? Coloca isso daqui e aí o nosso ganho realmente, o ROI é questão de 1 ou 2 meses a gente consegue pagar essa conta. Tá? Bom, aqui, só para vocês terem uma ideia, é uma visualização de gastos que as empresas têm com equipamentos tradicionais de roteamento, então ela vem caindo muito rápido, e gastos com equipamentos de SD-WAN. Você vê que esse é o ano onde gastos de SD-WAN já superam gastos de roteamento tradicional. Ou seja, aponta que o mercado fortemente vai nessa direção. Agora, por quê? Por que existe essa procura tão grande? Então, aqui é uma pesquisa do Gartner falando por que as pessoas estão procurando. Então, basicamente, estão olhando para a parte de disponibilidade e desempenho, algumas questões aqui de gerenciamento e a parte de segurança. Então, a hora que a gente consegue alinhar todas essas expectativas aqui, realmente, essa solução comparada ao modelo anterior se mostra muito mais eficiente. Tá? E aqui, um posicionamento, como que o Gartner vê os equipamentos de WAN Edge, ou seja, os equipamentos de ponta, aqui a Fortinet liderando esse mercado. Tá? Então, hoje, Fortinet é o equipamento que consegue alinhar toda a parte de conectividade, roteamento com a segurança. Bom, então, dado esse cenário aqui, a ideia agora é a gente fazer um bate-papo, entender aonde que são os pontos a favor, pontos de preocupação, os modelos que são mais utilizados, e a gente fazer um papo entre a gente, entre vocês, tá? E aí a gente tem aqui o Ricardo, que todo mundo quase conhece ele aqui, Ricardo Perini. Ele é o diretor de negócios da Pinpoint. O Eduardo Parajo,
que ele é vice-presidente da Abranet, Associação dos Provedores do Brasil. Tá? O Saulo, founder da Pinpoint, tá? Então a ideia é que a gente bater um papo, a gente trouxe algumas questões que a gente julga relevantes, para a gente discutir entre a gente e entre vocês, para a gente mostrar alguns pontos dessa solução, tá? Bom, gente, boa noite a todos, que a gente vai continuar essa conversa ainda. Tá? Então a gente vê aqui que nós temos diversas oportunidades, né, que essa tecnologia nos vem a trazer. Tá? Obviamente uma redução de custos, muito potencial, uma troca de custos dedicados de maior custo, né, por CBPLS, principalmente são majoritários dentro das organizações, por uma troca por um equipamento que pode ser trocar por múltiplos links e ter uma melhor escolha de tráfego, não levando mais para um ponto central, mas sim levando a um ponto central e a diversos pontos na internet, baseado em regras de negócio, baseado em regras de segurança. Então existe uma elasticidade, né? Por isso que a palavra, eu dei ênfase na palavra resiliência logo no começo. Tá? Então, muitas oportunidades saem disso aqui. Tá? Só que, como o Arthur comentou, a gente tem que fazer vários. O planejamento da implementação do SD-WAN tem que ser baseado em algumas premissas, alguns conceitos que a gente tem que discutir. Tá? Eu estou com uma colinha aqui, porque eu sou ruim de decorar e falar assim naturalmente, tá? Mas aí a gente tem uma das primeiras preocupações. Né? Como a gente falou, né? A gente está falando de uma troca de links de maior custo por vários links de menor custo. Tá? Como é que a gente faz isso? Né? Então, como é que a escolha dessas operadoras e links, né, vão impactar diretamente, né, a disponibilidade? Né? Então, quando eu troco esses links, né, ponto a ponto, MPLS ou que o valha, né, esses links de maior qualidade, por uma quantidade maior de links de internet, né, que preocupações, né, eu tenho que ter na hora de fazer a escolha de operadoras e links de forma que eu não comprometa a minha disponibilidade? Vai. A escolha de links, ela deve levar sempre em consideração a questão regional. Então, o Brasil é um país com uma dimensão geográfica considerável. Então, a gente pensar em fazer a migração do mundo MPLS para o mundo IP, para uso de internet, que é a principal oferta de SD-WAN, há um cuidado que precisa se tomar nessa matriz de decisão. Então, mas, poxa, que cuidado é esse? Primeira avaliação que a gente tem que fazer, a relevância da localidade. Se você está em capitais ou próximo às capitais, há oferta em abundância. À medida que você vai saindo desses grandes centros, a dificuldade vai ficando cada vez maior para você conseguir uma substituição. Então, a gente consegue cravar que SD-WAN vai resolver todos os problemas em todas as localidades do Brasil? Não, não vai resolver. Então, você precisa sim criar uma boa matriz, fazer um bom estudo de localidades e provimento e provedores de serviços que são adequados àquela sua demanda, muito baseado lá naquelas regras de negócio que o Arthur comentou, que são extremamente importantes, são sensíveis à operação do dia a dia. Então, há sim um cuidado, há uma relevância muito importante em a gente avaliar quais são os pontos dessa rede e que a gente precisa conectar e que tecnologia a gente vai levar lá na ponta. Então, o cuidado, o Parágio, que conhece como ninguém a internet do Brasil, é um cara catedrático, literalmente, no conhecimento das redes e de roteamento do país, ele pode, com todas as palavras, afirmar isso. Não há conectividade internet em todo o país tal qual a gente deseja. Então, uma matriz com o entendimento das regras de negócio e as necessidades que cada ambiente necessita da conectividade internet, tomar uma decisão muito bem calçada, quais são os impactos de migrar para uma tecnologia. Faz sentido, Parágio? Boa noite a todos, faz sentido total. Nos últimos anos a gente tem tido uma evolução muito grande da rede no Brasil, né? A capilaridade de fibra ótica é um fenômeno bastante interessante que foi tocado aí pelos provedores e as pequenas prestadoras de telecom, mas continua tendo as suas particularidades, então a gente não precisa ir muito longe. Às vezes a gente vai aqui na zona sul de São Paulo, lá para fim da zona sul de São Paulo, Campo Limpo, você vai ter dificuldade. Nós não estamos falando da floresta amazônica, né? Então esse é um ponto importante. Então
apesar dessa evolução, desse crescimento, desses números astronômicos que a gente vê hoje aí, essas pequenas prestadoras elas estão ainda muito com foco residencial, elas não têm tanto foco corporativo. Então, como o Perini falou, é muito importante, no momento em que for fazer a escolha, fazer realmente uma análise, uma verificação na localidade das opções que você tem, até para que você não coloque em risco aí a oportunidade de mercado, né? Pra você ter uma ideia, hoje a Abranet tem quase 500 associados, nós temos associados em todos os estados do país. Esses números que eles mostraram mais ou menos refletem os preços. Então, por exemplo, em Manaus, esse link de 100 mega não vai custar R$ 1.500, vai custar muito mais que R$ 1.500. Do Pará, do Maranhão, indo um pouco para o Nordeste, talvez a coisa melhore. Mas se você for para o Centro-Oeste, você vai continuar tendo dificuldades muito grandes. Então, assim, você tem que olhar bem a opção que você tem, as opções que você vai ter na localidade, para que você faça essa mudança com bastante consciência e com bastante critério, né? Para que você não tenha nenhum impacto na operação. Se a gente pegar uma mina de carvão, então, exato, chegar lá, talvez só seja o satélite. Então, talvez o Elon Musk pode ajudar, sei lá, não saber. Então, mas assim, realmente você tem que avaliar as circunstâncias da localidade, é importante observar isso. Você com certeza vai achar muita gente ali ofertando a internet na localidade, de N formas, tá? Ainda tem muito rádio espalhado pelo Brasil, em regiões mais longínquas. Você pegar, por exemplo, em Manaus, né? Tem um conhecido nosso que foi fazer lá o roteiro lá do Rio, lá, tem Wi-Fi no Rio, inteiro praticamente. Uma balsa fica retransmitindo para outra e chega lá no link de 2 megabits, entendeu? Você imagina o WhatsApp rodando nessa infraestrutura ali na beira do rio, mas está funcionando de algum jeito. Então, assim, tem que olhar muito bem onde você vai, as opções que tem muita opção, tem muita localidade longínqua do país, mas é bom sempre estar atento para você não botar em risco o negócio. E a questão da segurança também que o Saulo e todos eles falaram, né? As infraestruturas, às vezes, dos provedores na localidade, dessas pequenas prestadoras, elas têm uma deficiência muito grande com relação à segurança. Então é super importante que você tenha aqui na ponta do lado de cá uma segurança, uma barreira ali, para que você não tenha dificuldade. Ou exposições, melhor palavra é exposições. Bom, vamos lá. E por que, Arthur, por que essa troca do MPLS por SD-WAN é um acelerador? Por que ela torna mais rápido e mais fácil o deploy de rede? O que acontece é o seguinte, no MPLS você precisa da operadora para ela fazer todo o encaminhamento, desde a ponta até seu porte de rede. Então, quando você contrata um link MPLS, muito provavelmente a operadora vai contratar um last mile, uma empresa local, conecta teu centro, depois ela tem que fazer toda essa configuração até chegar lá. E isso normalmente é um projeto, entra como um projeto, tem seu tempo de acontecer. Tá? Meses? Normalmente. Chega. 2 meses? Chega. Dependendo da localidade. O que acontece com a SD-WAN? Ele precisa de um link de internet. Para chegar com uma caixa configurada, coloca lá um processo de autoconfiguração, essa caixa se conecta na nuvem e está tudo funcionando. A partir do momento que tem o link, são minutos até que está funcionando. Aí o Orlando está aqui, o Orlando é engenheiro da Fortinet, pode falar um pouquinho da experiência que ele tem também de ver isso no mundo um pouco mais abrangente, né? Dessa facilidade que a SD-WAN nos traz, comparada com o velho tradicional, que é tudo, é o hard-coded. A gente tem toda a parte parametrizável no SD-WAN, o hard-coded comparado com o MPLS. Por favor. Tudo bem? Boa noite. Junta aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Um pouco do que o Arthur comentou, acho que tem um lado do tempo, né? A ideia do MPLS versus SD-WAN é acelerar. Acho que as empresas de hoje já têm essa ganância por velocidade. A gente precisa que as coisas aconteçam mais rápido. E às vezes não tem esse 1 ano que você comentou, né? O projeto para acontecer ligar um link no outro, né? E também tem um outro fator que a gente não pode esquecer, que é a transformação digital. Então, antes a gente, igual o Arthur comentou, boa parte dos dados estava no data center central.
Então as pessoas tinham que fazer os trabalhos a partir do data center. Hoje a gente acessa, né? Vou falar alguns nomes aqui: Salesforce, Oracle, a Office 365. Salesforce. Tudo. Quanto você deu ali? Quanto você deu? 66%? Nunca está no data center, está sempre na internet. Será que faz sentido a gente levar todo mundo do assunto central e dali sair para a internet ou oferecer um acesso de uma internet direto? Né? Então esse é outro ponto de escolha principal. Né? Eu preciso habilitar de forma rápida todos esses serviços. Como que eu consigo fazer isso? Então fazer essas escolhas de link, né? Igual vocês comentaram, como eu escolho, posso escolher mais de um, posso priorizar tráfego, né? Vocês estão falando da mina de carvão, né? Eu lembrei um cliente esses dias também, falou assim, pô, mas o cara lá, ele só tem o link da minha empresa para ele trabalhar, né? Porque ele trabalha e mora no mesmo lugar. Então será que a nossa política de segurança, né? Como que ela vai ser? Eu vou proibir o WhatsApp, você estava falando do WhatsApp no Rio, né? Na empresa lá, o cara trabalha e mora no mesmo lugar. Como você vai proibir o WhatsApp dele? Ou ele se divertir, assistir um YouTube, né, assistir um Netflix? Como que a gente vai ter esse comportamento de rede, né? Será que só o business é importante? Será que a gente não pode trabalhar horários diferentes, né? Deixa eu priorizar tráfego no horário correto e no horário de descanso, aquele funcionário tem direito a acessar uma banda menor, num espaço menor de tempo. Então são coisas que a gente pode proporcionar, né, usando SD-WAN. Então toda essa experiência bem otimizada de recursos de rede, né, que as empresas precisam hoje em dia. Acho que é mais esse pontinho que eu ia comentar sobre a parte de SD-WAN. Agora que eu trago um link que eu não preciso fazer um transporte de ponto a ponto, eu preciso fazer um projeto. Só garantindo, né? Garantiu a conectividade à internet, você tem uma facilidade muito maior. Em segundo, né? 1, 2 links. De segundo, a partir do momento que eu tenho vários links conectados, essa facilidade de configurar essas políticas de sobe prioridade aqui, desce prioridade ali, por horário, por aplicação, né? por usuário, etc. Você poder ter isso de uma forma dinamicamente configurada por políticas até muito mais próximas de políticas de negócio, mais camada 7, vamos falar assim, né? Trabalhar mais em camada 7. Então realmente é um acelerador, né? Que o pessoal também comenta, né? Pô, mas e a segurança, né? Tem o PLS, está ali o túnel, aquele túnel é meu, né? Como que é a segurança? Por isso que a Fortinet tem esse nome, né, de Secure SD-WAN. Então a gente entrega só o melhor caminho, entrega a segurança para aquele melhor caminho. Tanto do lado, né, de garantir a integridade do dado da filial, até ela está sempre usando a parte de VPN, né, a cifragem, quanto protegendo, né, aquela infraestrutura com a assinatura de segurança que vão dentro da caixa. Então, igual o Arthur comentou, né, a gente tinha só um firewall na data center, ele garantia tudo. Agora tem que ter esse mesmo firewall distribuído em todos os lugares. E essas caixas da Fortinet SD-WAN tem essa capacidade. O Arthur mostrou só um gráfico do Gartner aqui, né, de SD-WAN. Mas que é importante a gente falar que a Fortinet está presente nos dois, Enterprise Firewall e SD-WAN, com o mesmo equipamento. Então a mesma caixa que é reconhecida como Enterprise Firewall de mercado, o melhor do mercado, é a mesma caixa que faz o melhor SD-WAN do mercado. Então quem compra o SD-WAN, compra o Firewall, compra o melhor SD-WAN numa única caixa. Não põe um roteador, um Firewall e um SD-WAN. Então uma caixa, 3 capacidades, 3 funcionalidades. Que gera então a agilidade que a gente estava comentando. E economia, né? Economia do lado do. Subiu o link, subiu a caixa. Tem economia do lado do equipamento também. Subir a caixa, subir o link. O fato de vir a política de segurança já né, da cloud central. Né? Essa política de pode acessar, não pode acessar, priorizo isso para quê? Para falar para você. Né, que você, a partir do momento, altera uma política, define uma política para aquilo ali, consegue distribuir isso rápido, isso não é um grande. Antes eu ter que do antigo tradicional de entrar caixa a caixa configurando. Tem um que você não fala do projeto, né, mas é uma das dificuldades, às vezes, roteamento. Né? No MPLS, o roteamento é da operadora. Você vai modificar uma coisa, tem que Tem abrir que ligar para a chamada. operadora para ela poder fazer. Né? Isso também talvez seja, né, o pessoal estava comentando, você vai cair para o cliente fazer. Né? E é por isso que tem essa centrais de administração para facilitar isso. Né? Vou adicionar uma rede nova. Você vai fazer um projeto igual operador? Não, a ideia é que a gente automatiza. Colocar uma rede nova, uma filial nova, todo mundo fica sabendo sem precisar de um mês para colocar uma unidade nova. Não, preciso do link e uma caixinha da Fortinet. O resto é tudo automatizado para acontecer em questão de segundos. Vai receber a configuração, né? O nome, né? Force Deploy, né? A gente empurra a configuração e sai funcionando e sai todo mundo se comunicando. De forma segura. Sim. Secure SD-WAN. Esse é o nosso nome que a gente tem que lembrar, né? Não é SD-WAN, Secure SD-WAN. Né? Obrigado. Nada. E Pará,
a escolha, né? Ter a vantagem de escolher, né? Escolher múltiplos operadores para montar uma rede. Você enxerga isso como uma vantagem ou não? Você ter essa liberdade de escolher múltiplos fornecedores, né? A mudança que eu comentei antes, né? De 2 fornecedores, né? De 12 fornecedores para 60 e tantos fornecedores. Com todos os prós e contras aqui. Como é que você avalia voltar isso? um pouco mais atrás no tempo, e vou lembrar aqui uma história que talvez alguns conheçam, né? Meus pais me contavam, não estava lá presente. Em 95, né, quando a gente começou a internet no Brasil, um link de 64K custava R$28 mil por mês de internet. Um link internacional de 64K custava $18 mil. Isso em 95. Né? Isso era porque a gente não tinha múltiplos operadores. Né? Monopólio. Era o monopólio da Embratel na época. Então foi a internet ela destruiu um paradigma do monopólio e trouxe a competição para o mercado. Óbvio que o governo teve que fazer várias outras medidas ao longo do tempo. Em 97 teve as privatizações, né, vendeu as teles estaduais, e aí veio todo um processo de competição. Né? E a gente sabia que o Estado, infelizmente, não tinha condição de tocar essa revolução ainda. Você imagina se a gente fosse uma estatal hoje? Será que a gente estava no nível que a gente estava? Estava pagando ainda $18 mil. Meus pais me contavam que eles pegavam e declaravam linha telefônica no imposto de renda. $5 mil uma linha de telefone. Tinha que esperar anos. Tinha anos, não era ano. Minha mãe vendeu o telefone para comprar carro. Para comprar o plano de expansão da Telesp, que era aqui de São Paulo. Mas, então, assim, tem uns países por aí que tem isso. Tem fila para você usar a internet por 5 minutos por dia. Exato. Então, assim, a competição, evidentemente, trouxe essa transformação. Outro aspecto que nesse gráfico do Gartner fica muito claro é o seguinte: houve uma melhoria expressiva na capacidade e na qualidade do fornecimento da internet. Né? Todos nós aqui estamos com um iPhone, com o seu Galaxy no bolso, não é isso? Vamos voltar alguns anos atrás, quando quero usar algum dado do celular. É terrível. Né? Vem melhorando muito essa questão. Então, as redes em si, elas vêm esse tempo todo tendo um incremento grande. Então, quer dizer, a maior oferta gera sim maior competição, gera agressividade nos preços, mas temos que sempre tomar cuidado. Né? Às vezes a oferta demais, de boa, tem que olhar, tem que prestar atenção e assim, o advento do SD-WAN, a grande sacada, ao meu ver, como o Orlando comentou, é o seguinte: em questão de velocidade de você botar o serviço no ar, é muito fácil. E você também testar, né? Então dá até para usar celular, se quiser, uma emergência. Né? Você pode usar um chip de celular dentro da caixa. Então isso traz para as empresas uma agilidade muito grande. Às vezes você precisa... Um dia eu estava conversando com um provedor aqui do interior de São Paulo e ele atende numa região muito específica onde tem muitas indústrias. E nessa região que ele está, tem um problema de viabilidade econômica que é muito longe para ele, da onde ele atende os clientes dele, chegar lá. E aí ele estava, não, pô, o que eu faço? Eu falei, cara, o melhor caminho é o seguinte: vai lá, ver todas as empresas que tem lá e fala assim, ó, gente, eu trago a fibra aqui, mas eu preciso que cada um compre, porque senão não vai fazer sentido. Não dá para vender por R$120 um acesso à internet para a empresa. O investimento vai ser muito grande. Então, assim, a gente vê que tem muitos desafios ainda a serem cobertos, mas, de qualquer forma, a facilidade, se o cara quiser lá tiver um acesso celular, ele vai se virar. Talvez não tenha o melhor provedor ou a melhor internet do mundo lá, mas vai se virar. Então, acho que isso traz agilidade. A gente falava dos projetos de MPLS, eu lembro bem isso em 98, 99, quando começava, principalmente aqui em São Paulo, quando começou um grande movimento de frame relay, né? Bem que vocês não eram nascidos nessa época aqui, mas aconteceu isso também. Que era uma forma de você colocar a rede de dados sem ser a dedicada, né? Sem ser o ponto a ponto. E isso teve um sucesso enorme por muitos anos. Depois veio o MPLS. Então, assim, tem uma evolução grande do mercado, da tecnologia, das capacidades, né? Do que a gente viu lá em 95 que a gente tem hoje. E tem que aproveitar a onda, principalmente por causa o time to market aqui é o que interessa. Né? Às vezes você tem um legado, você precisa substituir.
mas às vezes você tem uma questão de time to market, quer dizer, eu preciso ir para o mercado, eu preciso desse negócio funcionando agora, e evidentemente as soluções aí com esses provedorzinhos na ponta, fornecendo internet ali, pode ser uma boa saída, com certeza, para ter essa viabilidade. E aí somando essa maior oferta, essa maior facilidade de configuração, né, o que a gente vê nos clientes que adotaram foi esse aumento maior de provedores, mas ao mesmo tempo, antes ele, né, negociava um pacote com as 4 e ficava amarrado aquele contrato. Né? Então hoje, basicamente, se ele fizer um bom trabalho de gestão link a link, na qualidade de link a link, provedor a provedor, né, que é vital isso, tá? Mas hoje ele tirar um link, colocar um link adicional para aumentar uma resiliência, ou para aparecer um fornecedor novo, você fazer essas ligações na caixa não significa ter que reconfigurar tudo, né? Você adicionou mais um ponto, né? Mais um transporte IP, né? Mais um ponto de IP dentro da caixa. Aquilo lá entrou dentro da própria política, entrou dentro da política de balanceamento ali para frente, você põe aquele provedor para provar, para começar a operar. Não deu certo, precisou aumentar, diminuir, etc. Essa flexibilidade que você tem é muito maior do que com qualquer rede, com as redes tradicionais do comércio. Esse é um ponto importante que você falou, até ia comentar lá na primeira rodada aqui das perguntas. A facilidade com que você tem hoje em algumas localidades de ativar e desativar um cara, vale o custo, com certeza, de você ter uma boa ou uma má experiência. Você está falando não de milhares de reais, né? Você está falando algumas centenas de reais ali, às vezes numa conexão. Então essa facilidade, tem muita gente que fala assim, ah não, mas putz, vai dar um trabalho monstruoso, vou ter que lidar aqui com 200 fornecedores e tal. Mas espera aí, mesmo que ele 200 vezes 200 é uma coisa, 200 vezes 2.000 é outra, bem diferente, né? Então assim, é meio assustador, né, no nosso dia a dia, mas a gente vê isso com os próprios provedores. Os provedores falam assim para mim, ah não, mas pô, antes tinha uma febre do triple play. Não deixa eu falar, combo, famoso combo, né? O provedor chegava lá na branch e falava assim, cara, eu tô morto, se eu não tiver TV e telefonia, eu tô lascado porque os caras estão fazendo essas ofertas e tal. Eu falava assim, cara, você acha que você vai conseguir competir com a Globo, com a NET? Você vai montar uma estrutura celular? Não é com isso, cara, esquece, não viaja. Agora assim, entrega um serviço bom de internet, uma qualidade boa de internet, e vai ter uma mudança gigante no mercado. Aí hoje a gente vê nessa situação no mercado, os OTTs, os streamings, hoje praticamente ninguém tem mais telefone fixo, né? Todo mundo está no celular, no VoIP, no Teams, no Zoom, no Skype, e assim por diante. Então assim, a tecnologia ela vai sobrepondo. O Romano falou um ponto importante que acho que foi uma mudança que teve nas empresas e nas companhias. Antes tudo era, eu vou no meu servidor, né? Seja dentro da fábrica, ou seja num data center, ou num data center da própria empresa. Tudo era isso. Hoje não. Na verdade você tem uma gama de acessos que eles não estão mais no meu servidor do data center. Né? Eles não estão lá no meu SAP, no meu RP, não é ali que eles querem, no meu TOTOS, não é ali que ele está. Tem uma série de outras coisas que o cara acaba acessando que estão na internet. E para que você vai ficar pagando o MPLS lá da usina até o outro lugar, fazendo o cara assistir o YouTube ali ou assistindo o Netflix na casa dele? Não faz sentido nenhum. E a gente vê configurações de política, às vezes fala assim, né, até pegando o gancho que você falou do facility, permita-se errar, né? Porque se você hoje pega a tecnologia, veja, ele tem algumas coisas, né? Tecnologia SD-WAN que permite múltiplos links. Existem tecnologia SD-WAN que permite 2 links. Não, isso não é SD-WAN de verdade, né? Quando você pega a tecnologia da SD-WAN que põe com 3, 4, até mais links. Com a opção de for também um 4.5G. Com a opção também de botar um 4G, que tem um lugarzinho para colocar o chip, o USB para você colocar o dongle, alguns já tem até o chip dentro. Então, poxa vida, você tem uma, né? E com as políticas de resiliência que hoje se configuram no SD-WAN, então é o seguinte, tem um link que está bom, ele automaticamente se reconfigura a qualidade de serviço para chegar, sei lá, o provedor Zequinha, né, lá do pequenininho, ele está bom para chegar no Google, mas ele é péssimo para chegar no Salesforce. Ele tem as classes de performance, ele começa a decidir que, poxa, esse cliente aqui eu não vou mandar o tráfego pelo Zequinha para o Salesforce, porque o Juquinha, o link do Juquinha está melhor. Então essa resiliência que a própria caixa, né, essas decisões de tráfego, você tem que, lógico, a política você cria da camada 7,
mas a partir daí ele consegue manobrar automaticamente esse tráfego de forma transparente para o cliente, também dá uma flexibilidade bastante grande, né? Dá um poder muito grande para que você possa, a gente falar, até experimentar, né? Até experimentar. Às vezes o custo vale a pena. Tem um ponto também, né, que estava comentando também, né, que ele tinha que ir até o data center para acessar aquele dado, né? Hoje, não precisa estar na rede para acessar. Se a gente tiver muitas coisas de Office, não precisa na minha rede para acessar o Office. Então já tem casos de cliente, mas que tem que falar com a gente, mas o cliente, o usuário, né, está mais esperto. Ele não consegue trabalhar, ele vai dar um jeito de trabalhar, por incrível que pareça. A gente pode pensar nisso. Então se o link está ruim, vai pegar o celular, vai fazer o Wi-Fi no telefone dele, vai trabalhar. O que a gente vai fazer? Ele ter uma experiência ruim pela nossa própria rede. Vamos pegar a parte de segurança. A melhor experiência é ser usando um lugar comum. Não ele criando um atalho para o celular ou por outra infraestrutura que a gente não conhece. Sim, sim. Então, que é até mais perigoso. Pode ser mais perigoso, pode ter uma exposição maior. Né? Então, a gente já viu isso acontecer. Porque ele não está usando? Porque está ruim a internet aqui, o Wi-Fi está ruim. O que ele faz? Ele pega o celular dele, habilita o computador e sai para trabalhar. Um estudo que a gente fez só cruzando o dado aqui, pegando esse gancho que você falou, a quantidade de ataques, por causa que o pessoal foi tudo por remoto em 2020, aumentou em 300%. Todos os riscos de segurança, etc., a estatística é absurda, 300%, porque o cara falou, pô, não precisa mais atacar uma estrutura central totalmente protegida. Eu ataco a casa de cada um, que normalmente não está protegida, ou não tem o mesmo nível, etc., e dali eu ganho a VPN para chegar dentro. As empresas que não se preocuparam, né, em ter um acesso remoto seguro, etc., muitas empresas a gente viu ter as proporções são absurdas, que não vou poluir mais. Bom, gente, considerando esse cenário, né, a gente tem uma tecnologia que acompanha, uma oferta de mercado que acompanha, um atrativo de custo muito grande, né, uma oferta um interesse de tráfego que antes era levar o contact center, que mudou completamente, agora é levar a múltiplos pontos, etc. Então vamos falar assim, né, acho que é um ponto cruzado com o mercado, né, e todos os dados que a gente trouxe aqui hoje, pelo próprio, né, até os próprios gráficos de investimento, etc., que a gente trouxe. Poxa, então a SD-WAN é uma tendência, né? Então as pessoas tendem, né, as empresas, as corporações vão tender a implantar a SD-WAN. Sendo assim, como é que então a gente começa a se planejar, né? Quando a gente começa, Ricardo, a trabalhar então a implementação do SD-WAN? Bom, a implementação, no momento de decidir pela tecnologia, tem que, como eu comentei antes, tem que se levar em consideração a sua posição geográfica do país. Então, a hora que eu vou decidir a migração da tecnologia, que eu vou migrar, eu vou aderir para a SD-WAN, a sua matriz de decisão tem que estar muito bem calçada e entender se as suas plantas no país, na região, elas aderem para uma tecnologia que de fato vá te atender. Então, primeira coisa é entender se lá na ponta onde você vai estar, você vai conseguir um acesso à internet tal qual deve ser. Alguns acessos, né? Preferencialmente alguns, né? O que acontece é que quando a gente vai muito ao extremo de alguma localidade, a gente não precisa ir tão longe assim, às vezes tem um provedor, né? Para conseguir o segundo. Tem o segundo provedor lá, o primeiro vai ser a Claro e a segunda vai ser a Claro, né? Ou então vai ser a Claro e a Claro e a satélite. Ou o provedor local, né, que consegue te prover alguma coisa, mas você não consegue utilizar todos os recursos que você precisa, porque aquele provimento, como o Pará já frisou bem, ele não te oferece toda a qualidade que você tinha antes utilizando uma rede MPLS. Então, o fator de decisão, Saulo, leva muito em consideração o seu ponto territorial, que tecnologias estão disponíveis lá, e você ter uma matriz segura de decisão se você pode migrar aqueles pontos para a tecnologia mais nova. Então, é muito cuidadoso, é uma decisão que precisa ser colegiada, você precisa chamar todo o time, chamar os provedores e aí ter um total entendimento da sua matriz de decisão. É extremamente importante isso. Mas lembrando que SD-WAN, em teoria, é o facilitador disso. Alguém já viu aqui um MPLS rodando em cima de 4G? Não vai existir. Ou satélite, só você pegar uma banda dedicada. Mas as aplicações não vão responder a tempo em satélite, né? Então o que você tem? O ambiente como um todo é facilitado pelo SD-WAN para a gente conseguir colocar o algo a mais, o algo diferente que a gente era totalmente inviabilizado dentro do MPLS. Eu acho que a gente também não precisa pensar, né, que implementar SD-WAN é arrancar o MPLS.
Sim. Sim, não como nesse No desenho slide que tá lá. você mostrou aí, a gente Sim. pode conviver. Né? E a gente, na Fortinet, tem projetos, né, onde, por exemplo, na parte de SD-WAN, ele já tinha esse link, né, entre as redes privadas dele, né, os frente e o data center, usando roteadores. E a ideia foi a gente, não, ele não quer tirar, ele tem um contrato ali de mais de não sei quantos anos, ele confia, né? A gente confia. Funciona a partir dele, tá bom. Mas ele tem um problema, por exemplo, se ele emitir nosso fiscal o tempo inteiro, às vezes cai. Né? Qual que é a alternativa? A alternativa do 3G é ótimo, então a gente pode conviver com ele, e um 3G, 4G vira um backup. Caiu, opa, sobe o link via 3G, 4G, e ele emite um mínimo, uma nota fiscal, né? Manda um e-mail, manda uma mensagem, não tem a mesma operação, mas tem uma melhor experiência do que só depender de um link MPLS. Por Tem isso essa que, possibilidade. Por isso que na sua matriz de decisão é extremamente importante você avaliar, poxa, vale a pena eu correr o risco de migrar de uma tecnologia que nesse Abandonar, momento, né? Ali, eu vou migrar? Não, vamos conviver juntos. Então, Transição, quando você vai consultar o transição. colegiado e entender, pô, este ponto é de vital importância, a gente não pode depender tão somente de uma internet. Então você mantém a tecnologia que hoje está te entregando e você coloca uma segunda opção que pode ser uma internet 3G, 4G. Conforme as ofertas vão aumentando, você vai fazendo uma... E o que acontece uma nesse decisão momento? de troca. Quando lá na ponta era um circuito frame relay ou MPLS e começam a ter demandas naquele ponto, naturalmente os provedores começam a se aproximar. Porque à medida que essa empresa começa a disparar consultas de localidade, os provedores começam a receber essas consultas. Opa, tem demanda para tal localidade. Então começa com rádio, aí o rádio de repente já não é o suficiente, começa a ter uma fibra chegando lá, a segunda fibra, e aí você acaba migrando esses pontos que era tão somente o MPLS lá das tradicionais para um 3G, que depois chegou uma fibra, que depois era um rádio, chegou uma fibra, a segunda fibra, ele não precisa mais daquele MPLS, e este processo, essa cadeia vai acontecendo nos outros ondas, pontos, né? Essas ondas podem ser migradas. construídas, né? Sim. É uma vantagem. Obrigado, Ricardo. E garantir, como que a gente faz para garantir que a solução, né, desenhou tudo isso, implantou a primeira onda, a segunda onda, como é que a gente faz então para garantir que o que a gente desenhou, colocou no papel, né, quando o mapa e o terreno discordam, o terreno sempre vai vencer. Então como é que a gente, né, na tua experiência, na tua visão, como é que a gente pode garantir, né, que fizemos uma implementação, como é que eu meço, como é que eu garanto, né, não só medir, mas como é que eu acompanho e faço com que a qualidade, né, dessa solução entregue seja realmente a esperada. Gestão na operação, processo em cima dessa operação. O que acontece? A hora que a gente sai daquele modelo quadradinho, do link dedicado do MPLS, está tudo muito fácil. Toda essa parte de gestão e rotas tem que chegar em cada localidade. A operadora está lá, te dando suporte para tudo. A hora que você traz isso para você, para dentro desse projeto, isso é uma responsabilidade que precisa ser tratada. E aí, só para vocês terem uma ideia, um interessante, a gente fez um estudo em cima da nossa base de clientes, o trabalho que dá Foram mais de 1.000 links avaliados, né? Foram mais de 1.000 links em 600 localidades. Durante 6 meses. Um link dedicado em MPLS, o trabalho que dá para um time de NOC versus o trabalho que um link de internet dá para o time do NOC. Por incrível que pareça, dá média mais de 3 vezes mais trabalho com um link de internet. Então, se você não tiver um processo que faça essa gestão desses links de maneira consolidada, então a gente tem que ir lá medir tempo médio entre falhas, tempo médio de recovery de link. Se a gente não cuidar disso muito bem, isso muito facilmente descamba. Tá? Então a gente tem que trazer processos de gestão contínua. E eu sempre estar olhando para esse teu ambiente para você garantir isso. Tá? E isso é uma conta que a gente sempre põe para o cliente. Olha, esse é um trabalho que hoje você não tem, como você tem que tomar cuidado com isso. Então, daqui a pouco, o teu time de NOC está sobrecarregado. Tem, por exemplo, um parque de 600 links. Como parece uma coisa, com links é outra coisa. Então, você tem que fazer um trabalho em cima de tudo isso
para realmente garantir. A disponibilidade média não cai, ao contrário, até chegar a aumentar em alguns casos. Porque qual que é a estratégia básica? A gente vai trocando um link de MPS por 3 vamos pegar 2, tá? Fazendo uma conta de 99.5 versus 98, se a gente tem 2 links, já dá muito mais do que o 99.5, né? Então a gente consegue ter uma disponibilidade melhor. Só que isso tem um custo do lado de operação, que isso, gestão das operadoras, passa a ser um caminho crítico. Tá? Então isso é um trabalho que a gente, sim, a gente leva muito a sério lá na Pinpoint, é fazer essa gestão da operadora no crítico. Então é trabalhar em cima de preventivas, troca de operadoras quando não faz sentido. A gestão do caminho. Então se eu contratei 2 operadoras, elas chegam no mesmo poste na frente da entrada da fábrica. Se bater um caminhão lá, ele vai levar as 2. Se pegar fogo no transformador, vai pegar as 2 filas. Então isso é um trabalho que a gente tem que fazer, tanto no design, quanto depois no dia a dia, garantir que está tudo isso. É comum. Olha, antes não passava no mesmo poste. Teve um rompimento, a operadora foi lá e decidiu para trocar de poste. Aí passa em cima do mesmo poste. Tem que ser algo que tem que ser trabalhado no dia a dia da operação. E tem que ter um ambiente instrumentado para que você consiga fazer as medições, né? À medida que você instrumenta esse ambiente, já que você tem muito mais elementos, você precisa estar devidamente instrumentado para conseguir estabelecer controle. Se você não monitora, você não controla. E a monitoração do link de internet, por incrível que pareça, é muito diferente do link ponto a ponto. Quando você tem o ponto a ponto, basicamente um caminho só. Você monitorou aquele caminho, está com o tempo de resposta ok, e um jitter ok, está tudo certo. E internet? Para chegar na Salesforce está bom, mas para chegar na Microsoft não está, por esse link. Mas pelo outro link está ao contrário. Ou tenho 3 que estão perdendo pacote para o Google. Mas tem uma outra size ali que está indo bem. Então a gente consegue, em cima da tecnologia, movimentar isso para que fique transparente. Só que você não pode deixar essa bomba para trás. Então você tem que ter mecanismos lá atrás que vão monitorar isso. Então, se for um link que está 6 meses ruim para chegar no Google, uma hora você vai precisar ser link para chegar no Google. Então uma hora vai dar problema. Então você tem que tratar tudo isso conforme eles forem aparecendo. Isso é a realidade de vocês? Vocês encontram isso no dia a dia? É alguma coisa que vocês veem no dia a dia, esse tipo de dificuldade para quem ainda está no mundo MPLS e indo para SD-WAN, ou todo mundo está em SD-WAN? Eduardo, como é que é lá na Tivit? Os dois cenários. Biquíni começo, já apareceu no zoológico. Os 2 cenários. Hoje o nosso maior problema não é nem tanto técnica e gestão. É o relacionamento do operador. E o que eu falei, 3 vezes maior. 3 vezes maior. Tem operadora que tem o nosso ISM já cruzado com um deles. Tem operadora que não deixa nem chegar perto. Fica na linha com o operador do Rio de Janeiro, você ficar 45 minutos ouvindo musiquinha para começar o atendimento. E aí você leva para ele que você está com uma perda de pacote no destino e tal, não tem ninguém reclamando. Aí o cara te manda um vídeo que ele está no meio de um tiroteio na favela, que a fibra foi atingida por uma bala, que ele não tem o que fazer naquele momento. Isso já aconteceu com um associado nosso. Ou ele não pode subir no poste para fazer manutenção? Nós estamos falando do Rio, mas não é sacanagem com o Rio, São Paulo mesmo. Tem região que vocês estão falando de uma operadora específica que está lá no Rio, que é bem chatinha. Mas aqui em São Paulo mesmo, tem região de São Paulo que você não entra à noite para fazer manutenção. Infelizmente, a realidade posta da grande cidade e dos seus problemas que a gente já conhece. Então, por isso que a diversidade é importante, né? Essa análise que o Arthur falou com relação às vezes muita gente não dá atenção para isso, né? Já contratei 2 operadoras, tá bom, elas usam o mesmo carro, o mesmo poste, a mesma rota, mesmo amigo. A chance de dar o mesmo problema é enorme, né? Então tem que ficar atento, a questão da gestão é importante. Os provedores, eles, na sua grande maioria, eles têm feito cada vez mais o usuário é mais exigente, né? Seja ele empresarial, seja ele residencial. Então, se ele não toma precauções para ir criando essa resiliência também no ambiente dele, ele tem um problema sério, porque simplesmente o cliente residencial hoje ele para de pagar. Simples assim. Parei de pagar, já não sou mais seu cliente, entendeu?
E no comercial, no empresarial é diferente, né? Você tem outros tipos de garantia, outros tipos de coisa que você precisa fazer, outros acionamentos. Mas esse mundo ainda é um pouco, para a maioria desses 18 mil ali que vocês viram ali que tem licença de SM hoje, é um mercado meio diferente, né? Eles não se metem muito no mercado de enterprise, de corporação, porque eles ficam meio ali receosos ali, justamente sabem que a cobrança vai ser maior. Ele tem um ticket melhor, mas ele sabe também que a cobrança vai ser maior. Então ele prefere diluir no residencial, isso, tá? Cara, eles estão cada vez mais se profissionalizando, né? Esse é um lado bom da história, né? Eu falei, criando alternativas, criando rotas, criando resiliência do próprio core, a própria rede dele, né? E de fato, que eu falo sempre para eles, e às vezes não sou bem entendido, mas paciência faz parte do jogo, né? Nem sempre a gente fala o que o pessoal quer escutar, né? Então assim, cara, você tem que amplificar seu ticket, né? Se você tem uma concorrência muito grande no residencial, onde você tem uma briga, eu chamo até de excesso de concorrência, você tem que procurar outro mercado. Outro mercado que está ali desamparado ali, onde o cara demora 45 minutos para atender a ligação e que o cara pode atender na hora pelo WhatsApp, né? Tem uma oportunidade aí. Sim. Então é isso que eu sempre fico falando para eles. Eu falo, cara, você tem que diversificar a sua carteira, você tem que abrir os seus horizontes ali e sair só do feijão com arroz. Você pode às vezes comer um filezinho, né? Arrumar um clientinho mais diferenciado que vai te dar um pouco mais de... vai te exigir um pouco mais, mas também vai te trazer mais valor, né? Então, tem uma tendência grande aí no mercado de análise deles, no sentido assim, tem uma massa X de usuários, milhares, e tem centenas aqui de corporativos. Isso aqui, centenas de corporativos representa milhar, né, dentro do universo residencial. Então, eles já começaram a cruzar a ponte. Tanto é por isso que as ofertas aumentam. Né? A gente tem visto e outra, as próprias grandes operadoras, você falou aí, né? Elas, em diversas regiões do país, recorrem hoje a esses caras na última milha para fazer o link de internet. Ou não estão entregando. A gente tem situações onde ela fala assim, tá aqui as minhas 100 localidades, ele fala assim, de viabilidade 80, as outras 20 mas aí o cara tem. fala assim, eu tenho 800 localidades, ou é 800 ou é nada. Tudo bem, ele vai o atrás. cara vai atrás, mas beleza, Então, ele vai fazer com pequeno. E isso acontece muito. Então, assim, a empresa acaba terceirizando, entre aspas, a gestão para uma grande operadora, mas no final do dia a grande operadora sai caçando quem está lá na ponta, lá. Entendeu? Para atender de algum jeito. Não, só que aí o interesse sempre é dela, né? Ela não é neutra, né? Ela não é neutra na decisão. Não só não é neutra, mas assim, comete os mesmos erros, os mesmos problemas, os mesmos processos que a gente já vê no dia a dia, às vezes, normal dela ali. A gestão tem que ser, como a gente fala, né? Carreira neutra, né? Você tem uma pergunta, como é que você se protege no cenário que você aumenta a oferta? Você pode estar contratando uma empresa, uma operadora, e subcontrata serviço de outra operadora. Então, Você se protege disso. a grande pergunta é você exatamente fazer com que o cara que está te dando a oferta faça o disclosure dessa informação para você. A gestão. Aí voltou aqui no design. Né? Você efetivamente cobrar isso do cara. Porque o quinteirizado, sexteirizado, é fácil. Aí você deu 1.000 PC. Não, na associação a gente já recebeu grandes operadoras, inclusive internacionais, que vieram para mim e falaram assim, eu venho para atender 1.400 pontos no Brasil. Eu queria que você me indicasse os provedores em todas essas localidades. Cara, quanto você vai pagar? Pergunta simples. Quanto você quer pagar? R$100. Falei, nem vou gastar tempo. Não vou. Mas por quê? Eu falei, cara, o cara está concentrado no negócio dele ali, atendendo o usuário residencial, cara. Aí você vai falar que você vai querer um SLA de 99, o quê? Sim, cara. Isso, aquilo. Esquece, cara. Eu falei, ou você vem com uma oferta de valor diferenciado para ter um serviço diferenciado, ou o cara não vai se movimentar. Não é dito e feito. Assim, teve um caso que 40 responderam que podiam atender, teve outro caso que 30. Mas assim, se não, aí é que é o X. Tem que ter o design, a gestão, o equipamento,
buscar a solução e tal, e amarrar direitinho as pontas, porque se você não fizer isso, você só está terceirizando o problema. No processo estrangulando, né? Você acaba estrangulando lá Na ponta. que não exatamente. chega o serviço legal para você. E no processo, Eduardo, de consulta ao mercado, é sempre importante, na hora que você está fazendo a consulta, você deixar claro que você precisa saber se há uso de meios de terceiros. Isso. Então, no seu processo de busca de viabilidade, coloque se há meio de terceiros envolvido na última milha. Se não é meio próprio, o cara vai ter que apontar que tecnologia ele está usando, e de se quem rádio, é. se fibra, e de quem é. É sempre interessante. Esse é um ponto importantíssimo. Além de você, não adianta você ter um equipamento bom, né? Se você não também souber quem você está escolhendo para trabalhar. Ponderação importante, Eduardo, que a gente usa bastante na Pinpoint, é que o fornecedor, quando a gente já sabe que ele vai subcontratar uma clandestina, a gente em regra pede que ele envie as licenças na rota. Quando você pede que ele envie as licenças da rota, No vídeo. dos 800, 500 ou 40 que tinham, vão ficar 5, 6. Aí você sabe quem é sério e está preocupado em entregar serviço. Então, essa é uma solicitação extremamente importante de você colocar quando você tem um leque muito grande na sua consulta, é exigir que tenha o registro de licença na rota. E fora a esperteza, né? O técnico chega lá, tem 6 cabos. Será? Corta o primeiro. Pra nada. Corta o outro lado. Bateu, é minha. Com a etiqueta e acabou. Isso entra, inclusive, em cabos de grandes operadoras, infelizmente. E aí, mudou a bota. É outra É a rota. realidade. E a bagunça de poste, né, que você falou? Só olha pra Precisa ir cima. longe, Só né? olha pra cima, Não. gente. Só Não, olha cara, assim, e olha assim, pra ó, cima. tem um lugar que tem muita empresa que é um absurdo isso aí. Você vai no Alphaville e olha os postos. Cara, Aqui em São Paulo é maravilhoso. Vai no Alphaville. Perto do centro de tudo, né? Existem 1.285 autorizações para prestação de serviço de telecom no estado de São Paulo. Só existem 6 posições de fixação no poste. Conta aí, qual é o segredo? Não vai dar certo, né? É mágico. Não vai dar certo, né?